O Marcos Leonardo deve reforçar o São Paulo por empréstimo até o final do ano. As negociações com Al Hilal da Arábia Saudita avançam. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. Informação aí de última hora trazida pelo André Hernan. São Paulo encaminhando a contratação do Marcos Leonardo. Chega por empréstimo até o final dessa temporada. Uma notícia muito boa para o torcedor são paulino. Vamos acompanhar aqui as informações do São Paulo. Aqui no final do vídeo também eu vou estar trazendo mais informações aí em relação ao Marcos Leonardo. Deixar os créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo. Mas o interessante é que você toca num ponto legal, que é o seguinte, o São Paulo tem padrão de jogo. Tem. O São Paulo, desde que o Crespo chegou, e eu tinha dúvida, e eu quero fazer um meia-culpa aqui, porque eu tinha dúvida sobre a qualidade do Crespo. E aí eu fui apurar muita coisa que você não vê porque não pode assistir treino, que você não sabe porque não pode estar dentro do vestiário. E é impressionante. Jogadores que falaram com pessoas que eu confio, jogadores que vivem o dia a dia, que viviam o dia a dia do Zubeldia, eles conseguiram fazer uma modificação e me mostrar 3 jogadores, ou seja, uma informação bastante interessante, relevante, né? Porque o Zubeldia tinha muita intensidade, era um cara que cobrava muito, treinamentos muito intensos, tal, mas era um cara mais distante do grupo. Ele era pilhado para cobrar, pilhado para dar treino, tinha capacidade de fazer treinamentos muito intensos, isso era bem interessante, só que distante do grupo, sabe? Distante do grupo. Isso é uma coisa que você sabe melhor que eu. Não se envolvia tanto. Não se envolvia, não participava do dia a dia mais próximo do jogador. Da brincadeira de roda. E do problema da roda, do problema daquele determinado jogador, da ideia daquele determinado grupo. Ele era muito distante, intenso, cobrava, pedia, vibrava, mas não participava. O Crespo, ele tem treinamentos muito competentes, coisa que eu achei que não era a verdade, porque eu tinha sido Você acha que o Crespo melhorou muito da primeira passagem dele? Mas muito. Primeiro que o Crespo já não era tão ruim na primeira. Eu que fui, assim, talvez tenham me dito que ele não era tão bom e eu acreditei. Ele não era tão ruim quanto eu imaginava que ele era. Ponto 1. E depois ele evoluiu. As pessoas evoluem profissionalmente, não, Glenn? Então, o Crespo evoluiu profissionalmente e as informações são ótimas, porque ele treina as situações de jogo, ele gosta do modelo, ele começa mesmo, olha, nós estamos com um problema e nós precisamos encontrar a solução para o problema. Qual é o problema? Nós temos 10 pessoas do departamento médico. Então, se a gente não tiver um padrão de jogo, nós estamos mortos. Por quê? Eu não posso depender do Lucas, eu não posso depender do Oscar, eu não posso depender do Caleri, a minha defesa não pode depender do Arboleda, então eu tenho que ter padrão. Eu tenho que ter padrão para a defesa, vai ser 3 zagueiros, eu tenho que ter padrão para o meio, meu meio vai jogar assim, eu tenho que ter padrão para o ataque. Joga o Caleri, joga o André Silva ou quem seja. Então ele deu o padrão. Ele deu o padrão. Treinou o padrão, que é mais interessante. Treinou o padrão. E aí, claro, se você troca as peças, você pode evoluir no padrão, mas você não perde aquilo que é a organização. Então o Crespo tem muito mérito, apesar da derrota de ontem. E outra coisa, acho que o São Paulo está muito mais veloz do que o São Paulo do Zubeldia, por exemplo. As trocas muito mais rápidas, é como se todo mundo tivesse muito mais atento em campo, entendeu? Esperando a bola pode chegar aqui em qualquer canto. Se eu tiver bem posicionado, a bola pode vir até a mim. O que acontece é o seguinte, como ele joga um time organizado... Acho muito mais rápido, as jogadas estão muito mais rápidas. O que acontece? Se você observar, o toque de bola dos jogadores do São Paulo também está mais rápido. Exato. Então a bola está chegando mais rápido do meio para frente, da defesa para o meio. Isso é treino. Isso é treino, mas você precisa de qualidade, porque senão a bola do perna de pau vai bater na canela, entendeu? O cara toca mais rápido a bola, ela vai bater na canela. Vai bater na canela. Não toca mais rápido assim, não. Mas é fato, esse time do São Paulo evoluiu muito, mas a gente tem que destacar também o Cruzeiro. O Cruzeiro mereceu a vitória. Tem muita gente dizendo, mas o São Paulo foi melhor, São Paulo com 61% de posse de bola, São Paulo chutou 12 bolas em gol, 7 foram no alvo, São Paulo poderia ter merecido o empate. Não. O Rafael trabalhou pra caramba. 3 grandes defesas. 3 grandes defesas. Um jogo onde o goleiro que perde é o melhor em campo, e foi o caso, o Rafael foi o melhor jogador do time de São Paulo.
E aí você não pode dizer que o Cruzeiro não mereceu a vitória. Então, o São Paulo poderia ter empatado, mas dizer que foi injusto, não foi injusto o resultado. O Cruzeiro foi muito eficiente. Esse Matheus Pereira joga muita bola. Esse Leonardo Jardim é um baita de um treinador. O tempo inteiro ele é vertical. Você vê, o Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro, tudo bem que o Palmeiras joga hoje, né, 4 horas da tarde, mas o Cruzeiro voltou à vice-liderança e ele estava se afastando. É verdade. E desde quando ele assumiu o Cruzeiro, ele tratou de botar o Cruzeiro lá pra cima. O Cruzeiro subiu, o Cruzeiro... O Flamengo tá com 2 espelhos. Não se esqueça que o Cruzeiro tem um espelho que é do lado do Palmeiras, que é mais preocupante, porque o Palmeiras tem jogos a menos. O Palmeiras tem um jogo duríssimo hoje e vai jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Então, quando você vai jogar contra o Corinthians e ainda na Neoquímica Arena, você não tem garantia nenhuma que vai fazer sequer um ponto. O Palmeiras pode ser favorito? Pode, mas não tem garantia. E o Cruzeiro já ganhou o jogo dele. E outra coisa, o Cruzeiro está em quartas de final de Copa do Brasil. Olha que interessante, quartas de final. E na partida de ida, meteu 2-0 no Atlético Mineiro, jogando na MRV Arena. Ou seja, o jogo de volta é no Mineirão. E o Cruzeiro vai para esse jogo tendo vencido a partida de ida por 2-0. Partida que custou o emprego do Cuca. O Cuca. E é outro cara que eu sei que enxerga futebol, eu sei que tem qualidade, mas se não parar de reclamar, lembra do que eu estou te falando? Quando você começa a ficar muito reclamão, as pessoas vão pegando o bode de você. As pessoas vão cansando de você. Porque às vezes você tem até razão na reclamação, mas quando ela vira recorrente, as pessoas vão pegando o bode de você. Ó chuva, ó céu, mas esse meu departamento médico, mas esse calendário, essa diretoria prometeu 200 milhões de investimentos, só me deu 100. Olha o meu adversário investiu 400 milhões, eu só investi 150, entendeu? A reclamação ela tem que ser muito pontual, você tem que escolher as brigas, né? Escolha as suas brigas. Olha o livro aí, ó. O livro do Elia tá ficando cada vez melhor, hein? Vamos lançá-lo, então, no final do ano. Em algum momento ele sai. Em algum momento ele sai, né, não, Elia? E olha, o atacante Marcos Leonardo deve reforçar o São Paulo por empréstimo até o final do ano. As negociações com Al Hilal da Arábia Saudita avançam. E avançaram muito. É uma boa notícia, não é uma boa notícia para o São Paulo? Uma ótima notícia. É óbvio que vale destacar, esse aí é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, ele era centroavante titular do time do Al Hilal. O time do Al Hilal foi treinado pelo Jorge Jesus. Só que agora... Deu ruim. O Jorge foi pro Nasser, o JJ foi para o Nasser, que é o time do Cristiano Ronaldo. E aí, no modelo do Blanc, que é o novo treinador do Al Hilal, não tem muito essa ideia de que você possa jogar com esse estilo que o Marcos Leonardo tem. Ele tem um modelo diferente. E para esse modelo diferente, e como lá você tem um número de estrangeiros determinado, você não tem problema de dinheiro lá. Eles contratam, pagam, não tem problema, mas você tem um número de estrangeiros limite. E aí, o treinador e a direção do clube escolheram outros. E aí o Marcos Leonardo ia ficar livre. E aí, o que acontece? Ele precisa jogar em algum lugar. Aí o São Paulo não pode pagar. O Marcos Leonardo, pra você ter uma ideia... Peraí, o São Paulo não vai pagar nada? Deve pagar, sim. Eu acho. Pouquinho? Eu não tenho exatamente o salário do Marcos Leonardo, mas eu garanto pra você que o Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões por ano. Por mês. Oi, não, peraí. $1 milhão. 6 milhões por mês? Um pouquinho mais de $1 milhão. Eu garanto. Pode ser que eu esteja errado em 400 assim, mil, 500 mil. O Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões. Vamos ser um pouco menos agressivos. Entre 5 e 6. 5 milhões entre 5 e 6 entre 5 e 6 milhões de reais. Entre 5 e 6 milhões de reais. De reais. Desculpa. De reais por mês. Que não tá ruim, né? Não tá ruim. Não tá. Entre 5 e 6 de reais. Tá ruim, o que vai acontecer? Ele vem pro São Paulo e o Al Hilal deve pagar mais de 80% do salário dele. O São Paulo deve pagar $1 milhão para o Marcos Leonardo e a diferença toda deve ser paga pelo Al Hilal.
Ai, me deu até calor, menino. Ai, deu calor. Dá uma vontade de... Eu posso jogar no Catar. Eu já tô na menopausa. Eu posso jogar. Você me falando um negócio desse, dá um calor danado. Deu mais calor agora. Olha, a gente tá aqui, ó, tá no clima do derby, já notou, né? Desde quando o programa começou. Clima do derby. É isso, torcedor do São Paulo, informações aí atualizadas do Tricolor, pessoal da Band, o Elian Júnior e a Glenda falando sobre o jogo de ontem, trazendo também essa informação aí sobre o Marcos Leonardo. Foi o André Hernan que trouxe essa notícia lá no seu Twitter, né, em relação ao Marcos Leonardo. E aqui tem uma matéria da ESPN, né? Informação também do André Hernan, que hoje trabalha na ESPN Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. São Paulo que avança para fechar empréstimo com Marcos Leonardo, uma boa contratação, né? Uma notícia muito boa para o torcedor são paulino. Aqui, o São Paulo está bastante confiante na contratação por empréstimo de Marcos Leonardo. Segundo apurou a ESPN, as conversas avançaram nas últimas horas, mas ainda faltam alguns detalhes para o Al Hilal aceitar todos os termos, né, de acordo válido até dezembro deste ano. Apesar da forte concorrência de clubes da Europa, cuja janela de transferência vai fechar nesta segunda-feira, dia 1º amanhã, nos principais países, o Tricolor acredita que pode oferecer melhores condições dentro e fora de campo para o atacante continuar em alto nível, inclusive chegar à seleção brasileira, onde é bem avaliado por Carlo Ancelotti. Aí essa informação, né, da ESPN Brasil, André Hernan também que trouxe, né, essa informação, o Gabriel Sá também já trouxe notícias aí em relação ao Marcos Leonardo, alvo também de sondagem, né, de outros clubes interessantes no Brasil. O ex-meia santista não foi inscrito aí na Liga Saudita na Liga Saudita porque a diretoria não conseguiu abrir espaço aí na lista de 8 jogadores estrangeiros. Segundo informações também, o Flamengo estava de olho interessado, né, interessado no Marcos Leonardo, mas no São Paulo ele chega para jogar, né? No São Paulo não tem discussão, chega para jogar, pegar a camisa ali, assumir a vaga no time titular. O São Paulo está precisando muito, né, de atacante, e no São Paulo ele chega para jogar. A informação também é de que o Al Hilal vai pagar, se não todo o salário, mas parte do salário do Marcos Leonardo, né? O Elian Júnior até fala aí que ele ganha cerca de 6 milhões mensal. Eu acredito que não chega nessa casa, mas eu não tenho essa informação aqui agora. No Flamengo, caso o Marcos Leonardo fosse, né, a concorrência no Flamengo é bem maior, então o São Paulo ele chega para jogar, né? Já chega para jogar e seria, acredito que vai ser uma excelente contratação para o São Paulo, mas é aguardar e ver se vai se concretizar mesmo, né? Mas a informação aí é de que o São Paulo encaminha, né, a contratação do Marcos Leonardo. Aqui o André Hernan também trouxe aí essa informação, ele que trouxe em primeira mão, né, essa informação aí. O São Paulo tem conversas avançadíssimas, né, para ter Marcos Leonardo por empréstimo até o fim de 25, o atacante que é vitrine para a Copa do Mundo e por isso topou o Brasil. Ele escolheu o São Paulo, o clube árabe deve pagar salários. O Departamento de Futebol do São Paulo trabalha aí para finalizar tudo amanhã, aí a apuração do Bruno Andrade, aqui a matéria, a notícia, né, do André Hernan, ele e o Bruno Andrade trazendo aí essa informação. Então o Al Hilal vai pagar o seu salário e ele chega por empréstimo aí para o São Paulo até o final de 2025. É uma baita contratação do São Paulo. Quando começou ali os rumores, muita gente estava até achando que era brincadeira ali, que o São Paulo não ia conseguir, mas pelo que a gente está acompanhando aqui, praticamente certo aí a contratação do Marcos Leonardo, informação do André Hernan. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, a sua expectativa aí em relação à chegada do Marcos Leonardo, comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.